Olá, seja bem-vindo a mais um Filósofos. Hoje vamos debater sobre Heráclito de Éfeso. Antes eu gostaria de agradecer aos inscritos no canal, as visitas, as inúmeras visualizações e pedir para que vocês continuem acompanhando, tanto aqui no canal do YouTube, quanto no blog www.ligadosfm.com, quanto na revista www.revistaligados.com. Eu gostaria também de pedir para que vocês comentem aqui no canal do YouTube, em especial, porque eu acabo perdendo alguns comentários que são do Facebook ou do Orkut devido ao número de comentários. Os vídeos têm sido bastante comentados. Para começar com Heráclito de Éfeso, a gente tem que fazer um review geral do que estava acontecendo ali na Grécia. O Heráclito vai nascer na Grécia Antiga, em Éfeso, ali por volta de 530 a.C., o que significa que ele chega a ser contemporâneo de Pitágoras, assim como dos discípulos de Tales de Mileto, criador do monismo, perspectiva, aquele que procurou a substância inicial e básica a todos os seres, todos os objetos e todas as formas de vida. Eu vou colocar aqui uma caixinha para o Tales de Mileto e para o Pitágoras. Eu já fiz 2 vídeos, né, um de cada. E vamos para Heráclito. Quanto ao Heráclito, o que a gente pode falar dele? Ele era de uma família nobre, suspeita-se inclusive que ele tenha dado o trono para o irmão mais novo, renunciado o trono da cidade de Éfeso. Então isso propicia toda uma educação. Ele teve acesso, muito provavelmente, aos escritos da escola de Mileto, assim como percepções de Pitágoras. Ele vai criticar fortemente Pitágoras e outros filósofos da época. O que nos concerne aqui é realmente uma perspectiva da filosofia dele. Como os filósofos da época, ele em geral não vai deixar muitos escritos, ele vai deixar algumas frases, o que a gente chama de anaforismo, exatamente por essa perspectiva mais filosófica, de debater conceitos um tanto que metafísicos e fazer com que as pessoas reflitam. O Heráclito vai ser um pouco reconhecido por essas frases, por esses escritos, como alguém de uma linguagem rebuscada e de uma personalidade pesada. Sendo que o Heráclito ele vai se tornar especial por debater fortemente o monismo, assim como questões sociais e políticas da época. Quanto ao cosmos, que era debatido e procurado por Tales, a partir de uma perspectiva natural, uma unidade para todo o cosmos, o Heráclito vai dizer que ele é muito mais divino. Existe um logos, esse logos é a razão que explica esse cosmos e que seria a resposta para todas as coisas. Dessa percepção de logos no cosmos, né, que é um tanto que divino até, a gente vai ver o Heráclito debater o que é mais reconhecido nele, que é a teoria dos opostos. Ele percebe que existe dia e noite, que existe triste e feliz, que existe quente e frio, assim, todos os opostos. O mundo é um complexo de opostos, ele vai dizer. E que a unidade desse cosmos estaria justamente no meio desses opostos. Esses opostos, então, se completam e eles estão em constante mudança. Daí a gente vê essa busca pela unidade do universo continua sendo o monismo. A grande diferença é que o monismo deixa de ser a procura por uma substância estática para ser uma substância mutável, em fluxo. E a gente pode ver pela famosa frase do Heráclito de que não se pode se banhar 2 vezes em um rio, que embora esteja tudo mudando e
essa mudança seja constante, as águas do rio nunca são as mesmas, você nunca vai se banhar nas mesmas águas do rio, esse rio continua tendo uma identidade. Assim como o dia continua tendo uma identidade, a noite continua tendo uma identidade. É muito a questão do ciclo. O dia passa a entardecer, depois a escurecer, enfim, anoitece, nós temos a madrugada, para se ter, então, a aurora, o iniciar do dia, e assim o ciclo se renova. No entanto, nós temos concepções de identidade que se mantêm. E isso é um fator muito interessante no Heráclito. Embora a mudança continue, embora o fluxo seja constante e essa unidade esteja sempre em fluxo, nós continuamos tendo a percepção dessas mudanças. No entanto, o Heráclito chega a nomear uma substância. Essa substância seria o fogo. Pensem na tabela periódica, só que os gregos continham apenas 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. O Heráclito vai falar muito de um fogo, embora na minha interpretação dos anaforismos dele seja muito uma percepção divina, o fogo como um todo. O fogo são os raios solares que esquentam as plantas e fazem com que as plantas nasçam. O fogo é a combustão, o fogo é a energia. E o Heráclito, já naquela época, tinha concepções. Nas frases dele a gente percebe o fogo muito como o estado de mudança, a dinâmica da criação, o fluxo. E dessa dinâmica nos anaforismos, nós vamos ter exatamente a relação de fluxo para todas as coisas. O fluxo do homem, tanto na concepção de geração, de criação, de ciclo da vida, você nasce, tem a infância, cresce, se reproduz, morre, como numa concepção de personalidade, o homem, embora se mantenha sendo homem, embora o Felipo seja sempre o Felipo, ele vai mudar, a personalidade dele muda, a personalidade dele está em fluxo. Como nas ambições, né? O ser humano, embora em geral ele tenha um direcionamento, um objetivo direcional, esse objetivo vai mudando conforme as ambições que ele vai tendo. Daí para a sociedade também, as sociedades estão em constante mudança, os soberanos mudam, os tiranos mudam, como a natureza, os seres vivos e as dinâmicas geográficas. E isso é o que faz dele tão especial. Ele debate frente a frente com Tales de Mileto e seus discípulos e torna a possibilidade dessa substância estar em fluxo, ela ser mutável, ela não ser única. E daí, nessa noção também de fluxo e equilíbrio, ele parte para a política. Ele vai debater a política abertamente nesses anaforismos dele. Em especial, debatendo o conceito de bom, de ruim, de triste, de feliz, de errado, de certo, porque ele diz que o homem ele manipula esses resultados. Ele percebe a situação e faz com que ele escolha o que se tem mais vantagem, o que ele vai ter mais vantagem. Daí a frase de que se o um for bom para ele, ou o um for bom para o homem, seria bom, ele valeria então 1000. E assim o inverso. Tudo depende da vontade daqueles que têm as cartas na mesa, da vontade do homem. E daí a gente pode colocar isso numa concepção macro, sociedade, e numa concepção micro de indivíduo. O Heráclito vai ser tão plural que ele vai debater a felicidade, vai debater a política, vai debater vários temas. Da felicidade em especial, tem um anaforismo que eu gosto muito, no qual ele critica, em especial, a felicidade via a carne. E ele diz, se a felicidade via carne é tão certa, se há essa felicidade, então devemos dizer que vacas, bois e bichos são os mais felizes. Assim como ele vai criticar
a guerra, dizendo que a dinâmica social não é por direito dos soberanos, e sim que a guerra é a mãe de toda essa dinâmica e de todas as coisas, uma vez que é dela que se gera o soberano, se gera o escravo, se gera o endividado, se gera o vassalo. A crítica também à religião. Ele critica a sociedade em si como uma adoradora de estátuas, isso que não era cristã, hein? No qual se crê e se prega pela estátua, mas não por quem foram aqueles heróis e o significado deles. As pessoas sequer sabiam quem havia sido aqueles heróis na época. Finalizando, ele coloca a razão acima de tudo. O ser humano tem que pensar. Bom, esse foi mais um vídeo da série Filósofos. Eu espero que vocês tenham gostado. Existem mais alguns filósofos para terminar o tempo antigo, mas vocês podem sugerir nomes de filósofos que vocês querem que eu trabalhe no futuro próximo. Eu já tenho mais ou menos um cronograma. Muito obrigado por ter assistido até agora. Por favor, acessem www.ligadosfm.com, www.revistaligados.com e vejam os outros vídeos da série. Deem gostar no vídeo e comentem no vídeo se puderem. Muito obrigado e até a próxima.